Hoje, então, a gente se reuniu aqui para falar especificamente do planejamento previdenciário. O mês todo foi falado sobre o direito previdenciário e o planejamento é o assunto que está mais em alta nesses últimos tempos, porque depois da reforma da Previdência veio essa ideia de que ninguém mais vai se aposentar, de que os jovens não precisam mais contribuir, de que não há mais uma possibilidade de ter uma aposentadoria ou um benefício vinculado principalmente, né, ao INSS. E o planejamento previdenciário ele vem para trazer outra ideia sobre isso, avaliar o caso dessa pessoa especificamente, verificar o que pode ser feito no caso dela, para que ela consiga sim obter um benefício futuramente, aproveitar as contribuições que já foram feitas e principalmente, né, fazer alguma coisa mais importante no futuro, né? Para que ela consiga realmente usufruir do que ela já pagou e do que ela vai pagar daqui para frente. Então, hoje estou eu aqui, Stephanie, eu estou no escritório desde 2017, ainda no último ano de formação. Eu me graduei em 2018 e fiz uma pós-graduação em Direito Previdenciário em 2021. A doutora Josileia, todos já conhecem, ela que inaugurou, né, o escritório e já estava na área antes disso. Então, o escritório começou em 2009, né? É, Mas a sua carreira no direito previdenciário começou em 2007. logo depois da graduação também. Então é um longo período, um longo período de experiência ali que a gente já conhece, a maioria dos clientes também veio por conta da doutora Josileia e os mais recentes, os mais atuais, acabam também tendo esse contato aqui comigo. Aqui também a gente estava falando um pouquinho da história do escritório, né? Então, a gente tem um histórico aqui no escritório de formação dos próprios funcionários. Então, eu sou um dos exemplos que comecei como estagiária e vim, né, numa carreira de ser contratada como advogada CLT, passar depois para associada e hoje atuar em parceria também com o meu próprio CNPJ. Então, é um histórico aí de anos que a gente tem tido bastante resultado. Foi. Então, para quem que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário, ele vai atuar em todas as categorias, né? O profissional liberal, o autônomo, que nem está citado aí, o empresário, os trabalhadores que estão vinculados ao INSS, inclusive os trabalhadores que eles estão vinculados ao regime próprio de previdência. Então, a gente tem um dos casos aqui de exemplo, a possibilidade de analisar a aposentadoria tanto do INSS quanto do regime próprio de previdência, para que o segurado tenha a melhor renda possível, o melhor aproveitamento do tempo trabalhado. Então, todos os casos a gente pode avaliar qual que é a possibilidade de fazer a melhor contribuição, de aproveitar o que já foi feito. No caso dos profissionais liberais, a gente tem até uma autonomia melhor, porque a gente consegue planejar de acordo com a renda que ele tem, de acordo com os investimentos que ele pretende fazer, e verificar, no caso específico, quanto que seria o recolhimento ideal, qual seria a categoria de recolhimento que ele se encaixa melhor, para a gente conseguir adaptar, no caso específico, qual que é o melhor cenário para ele. É importante a gente falar que no planejamento previdenciário, a gente sempre vai fazer uma análise individual do caso. Então, precisa ser observado o que essa pessoa pretende. Ela pretende só contribuir para garantir a qualidade de segurado? Ela pretende contribuir para adiantar uma aposentadoria? Ou ela pretende contribuir para aumentar o valor de uma aposentadoria futura? Tudo isso precisa ser avaliado. E aí, cada caso desses segurados, né, a gente vai ter uma proposta diferente para conseguir otimizar esses aportes que são feitos para o INSS. Então, inclusive o trabalhador que está vinculado ao INSS, que tem a contribuição obrigatória, ele pode fazer um aporte separado, individual, para melhorar o benefício e futuramente poder usufruir de uma aposentadoria com mais tranquilidade. Então, aqui a gente avaliando, né, para que é importante a gente fazer o planejamento. A gente consegue evitar prejuízo. Então, uma das coisas mais comuns que a gente tem é a aposentadoria concedida
que não é a melhor que ele poderia ter. Então, uma vez que o segurado se aposentou, ele não pode desistir dessa aposentadoria depois do primeiro saque. Então, em muitos casos, a gente avalia que ele poderia ter tido uma melhor oportunidade, um melhor salário, uma outra opção de benefício, mas como não consultou isso antes, como não verificou essas possibilidades antes de ingressar com o pedido de receber a aposentadoria, é tarde demais. Então, ele acabou perdendo essa possibilidade de um melhor benefício. A aposentadoria também, ela pode ter um valor abaixo do esperado, porque a gente tem uma ideia de que a contribuição, a última contribuição é a que vai contar para o salário, de que o valor que está registrado na carteira é o valor da aposentadoria, e na verdade não, o cálculo da aposentadoria é bem complexo, ele vai considerar todo o histórico laboral da pessoa desde 1994, então são muitos anos e muitos fatores que vão incidir ali no valor do benefício, né? Então a pessoa precisa ter uma ciência, conhecer o que tem por trás disso para saber quanto que vai ser de fato o valor do benefício. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com o meu INSS, que ele traz ali várias simulações de salário, ele dá projeção de vários tipos de aposentadoria, mas na maioria dos casos aquelas simulações elas estão erradas. Então ou é tempo de contribuição que está desconsiderado, ou é valor de contribuição que não foi incluído ali. Então são vários fatores que vão ali somados trazer uma simulação completamente errônea do caso concreto. Então a gente consegue no planejamento avaliar individualmente se essa pessoa tem tempo especial, se ela tem tempo rural, tudo que pode ser incluído ali, às vezes algum registro na carteira de trabalho que não está constando no sistema do INSS, e essas correções, esses fatores que a gente inclui na projeção fazem toda a diferença na análise específica do caso. Então, a intenção é a gente garantir, né, o aproveitamento do tempo de contribuição e de todos os salários que esse segurado já teve, e em muitos casos a gente conseguir fazer esse benefício ser melhor, né, ou garantir uma melhor renda para o segurado. Além de tudo, né, acho que o mais importante ali para quem está prestes a se aposentar é realmente ter ciência de quando que isso vai acontecer, qual que vai ser esse salário, e isso garante até uma possibilidade da pessoa projetar o futuro. Então, ela sabe que ela vai se aposentar daqui 5, 6 anos, ela consegue verificar quanto tempo ela ainda precisa trabalhar, qual que é o investimento que ela precisa fazer como uma forma secundária para garantir uma renda complementar se a aposentadoria não for suficiente. Nos casos dos segurados que recebem mais do que o teto da Previdência, é o mais comum, né? Porque eles, enquanto estão no mercado de trabalho, estão sobrevivendo com seus salários. Uma vez que estão aposentados, vão passar a receber no máximo o teto da Previdência. E aí, muitas vezes, o salário dele é reduzido pela metade. O salário habitual que ele estava acostumado não existe mais. Então, fazendo o planejamento previdenciário, ele tem tempo de saber qual que é o valor do benefício, qual que é a espécie do benefício, e aí se for possível, fazer inclusive um investimento, uma complementação, uma outra previdência, né? Que a gente tem a opção de previdência privada e outras coisas, para garantir que depois, na hora de se aposentar, realmente a renda seja suficiente para garantir aquela qualidade de vida que ele já estava acostumado. Acho que aqui. Eu trouxe para vocês aqui exemplos práticos do planejamento previdenciário para a gente verificar a importância dele. Nesse caso específico, a gente não traz os dados do segurado, claro, né? Mas a gente tem uma possibilidade de aposentadoria a partir de 2021. Então, a cliente ela poderia estar aposentada desde junho de 2021, porém, o salário dela seria de 1.193. Quando a gente faz uma análise das outras possibilidades, a gente avalia que ela poderia quase dobrar o salário dela com 3 anos de diferença. Então, 3 anos a mais de contribuição trariam o dobro de benefício para ela. Se a gente for pensar que ela vai receber esse benefício ali, né, na expectativa de vida atual de até 80 anos, o retorno desse investimento dela, ele vai dobrar também. Então, no primeiro caso, caso ela se aposentasse em 2021, ela receberia até o final da vida o total de 455 mil de retorno do investimento dela.
E fazendo essa contribuição de mais 3 anos, o retorno do investimento seria de 781 mil. Então, é uma diferença muito grande. Dentro de 20 anos, ela ia dobrar realmente o valor de recebimento. Esse valor de aposentadoria estaria dentro da realidade do que ela recebe hoje trabalhando, então também conseguiria garantir a subsistência, né, garantir a qualidade de vida dentro do padrão que ela está acostumada, né? E a gente consegue fazer isso com o cálculo básico do tempo de contribuição, analisando tudo que ela poderia incluir na aposentadoria. Nesse caso, foi preciso corrigir um tempo de contribuição que estava fora do histórico do INSS. E aí, com todas as correções feitas, com tudo analisado, a melhor opção para o caso dela foi aguardar até dezembro e se aposentar com a melhor renda. E aí, quando a gente fala melhor renda, a gente tem que avaliar um contexto geral do que de fato vale a pena em questão de tempo, né? Porque aqui o salário de 2.336, ele ainda vai ser superado pela aposentadoria por idade. Mas a diferença, ela é tão pequena, ela é uma diferença de tão pouco retorno mensal, que no valor que a gente tem de total diluído, né, até os 80 anos de idade, esse retorno do investimento vai ser menor. Então, sempre tem que avaliar o contexto no geral. Qual que é o objetivo desse cliente? Você se aposentar logo? Ele precisa de uma aposentadoria imediatamente? Então, ele precisa estar ciente que ele vai abrir mão de ter um melhor salário, de ter um melhor benefício, porque ele vai receber menos valor de benefício. Aí, se o objetivo dessa pessoa for o melhor salário, a gente precisa avaliar se esse melhor salário vai compensar todo o tempo que ela vai aguardar para receber de fato esse benefício. Então, num contexto geral, a gente consegue avaliar todas as possibilidades, né, de aposentadoria dentro das regras de transição que a gente tem hoje, dentro das possibilidades que foram trazidas com a reforma da Previdência, e não avaliar unicamente um dado, só o valor de salário de contribuição ou só a data da aposentadoria, num contexto total de qual a possibilidade de benefício, qual a data, qual o melhor salário, a gente chegar na melhor possibilidade do caso específico. Então, a gente tem aqui nesse exemplo essas duas possibilidades, né? De ela ter uma aposentadoria antes, com um menor salário, ou uma aposentadoria depois, com um salário melhor. E o que vale a pena para ela nesse caso é o meio termo, é obter um salário bom, um salário razoável, muito próximo do melhor que ela poderia ter, mas aí com uma vantagem de 5 anos a menos de contribuição. Esse segundo exemplo é de uma aposentadoria que vai ficar lá na frente para 2034, de uma segurada que contribuiu por 14 anos aqui e atualmente mora no exterior. E aí, o que ela faz com esses 14 anos de contribuição que ela teve aqui no Brasil? Ela vai simplesmente esquecer, simplesmente deixar essa contribuição para lá, né? Ela tem algumas opções. Ela poderia levar esse tempo de contribuição para o país que ela está atualmente morando, caso ela continue contribuindo por lá e atinja, né, os requisitos para a contribuição para a aposentadoria naquele país. E, um segundo momento, ela poderia também continuar contribuindo aqui para garantir que ela tenha um benefício futuro. Então, isso é importante primeiro porque ela pode, em algum momento, retornar ao Brasil, desistir da ideia de morar fora e voltar para cá. E aí ela vai ter a possibilidade de usufruir, né, do benefício que ela veio plantando ao longo do tempo, que ela veio fazendo o recolhimento certinho. E futuramente, caso ela vá também aposentar por lá, todo o tempo de contribuição que ela fez aqui vai poder ser levado para o outro país se tiver dentro do acordo, né, feito com o Brasil. Então, aqui nessa projeção, a gente fez várias possibilidades de contribuição, contribuição com 11% do salário mínimo, 20% do salário mínimo, contribuição semestral, a contribuição sobre o salário mínimo e sobre o teto previdenciário. E aí a gente tem várias possibilidades, né? A gente consegue saber quanto que ela contribuiria considerando cada tipo de contribuição. Então, essa projeção é até a data da aposentadoria dela.
fazendo essas contribuições, quanto seria o valor do benefício dela e quanto que ela teria de investimento, quanto que ela retornaria desse valor investido, né? Então aqui, se ela fizer a contribuição de 11% a cada 6 meses, garantindo que ela tenha o vínculo com o INSS, garantindo que ela vai continuar sempre com qualidade segurada, caso ela volte para o Brasil e aí seja necessário, né, manter esse vínculo, ela vai investir R$ 6.000 em 20 anos, então é uma coisa um valor muito baixo. E ela vai recuperar todo esse valor investido em 3 meses, porque ela vai receber uma aposentadoria por pelo menos mais 20 anos, que é considerando os 62 anos até os 80, de acordo com a atual expectativa de vida. E aí, se a ideia dela for ter o melhor benefício, ela vai ter que investir muito mais. E aí, mesmo que ela tenha um investimento muito maior, ela ainda vai ter esse retorno também maior. Então, vale muito a pena para ela saber qual que é a direção que ela quer tomar. Ela pretende realmente usar esse tempo de contribuição para usufruir de uma aposentadoria aqui, e aí, nesse caso, ela consegue visualizar qual seria o máximo de salário que ela conseguiria ter, qual que é o valor investido que ela poderia ter. Com essa projeção de investimento, ela consegue, inclusive, verificar se vale a pena fazer um aporte em um outro tipo de benefício, né, de aposentadoria privada, por exemplo, ou um investimento com renda fixa, que vai trazer uma renda complementar para ela sem ficar atrelada à previdência. Tudo isso é possível de acordo com o planejamento. A gente aproveita o tempo que ela já teve de contribuição e aí faz essa complementação do tempo que falta e essas contribuições futuras para verificar o melhor tipo de contribuição para ela especificamente. O terceiro caso aqui é uma aposentadoria que envolve o INSS e regime próprio de previdência. O regime próprio de previdência, ele é aquele que está vinculado geralmente ao estado, ao município, prefeituras, geralmente tem o próprio regime de previdência. Em Sorocaba a gente tem Funserv, em Itu a Ituprev, SPPrev é a previdência dos servidores estaduais. Então, cada uma dessas previdências, elas vão ter regras próprias, regras específicas que precisam ser analisadas em caso a caso, né? Nesse exemplo que a gente tem aqui, a gente tem um exemplo de um contribuinte que tinha mais de um trabalho ao longo da vida dele, ele quase sempre trabalhou em 2 lugares. Ele era um médico, então ele conseguia conciliar essas duas funções. Acontece muito isso também no caso de professores. Professores geralmente dão aula em uma ou mais escolas e aí eles acabam acumulando também essas atividades. E aí a gente tem alguns períodos que são vinculados ao INSS, então ao regime geral de previdência, e outros que são vinculados ao regime próprio de previdência, vinculado ao Estado, prefeitura. Se a gente calcular o tempo dele total, a gente vai ter 29 anos, 8 meses e 13 dias, porque todo o tempo que ele trabalhou concomitantemente em 2 empregos vai ser contabilizado uma única vez. Mas se a gente calcula separadamente o tempo que ele contribuiu para o INSS e o tempo que ele contribuiu para a previdência privada, né, para o regime próprio de previdência, a gente consegue ter 21 anos e 4 meses vinculado ao INSS e 18 anos e 9 meses vinculado ao regime próprio. Então, o tempo dele quase dobra. De 30 anos que ele teria no original, a gente consegue ali quase 39 anos. Então, ele vai ter bastante vantagem em dividir esse tempo trabalhado. Nesse caso aqui, a gente faz a avaliação de quanto seria a aposentadoria só no INSS, quanto seria a aposentadoria só no regime próprio de previdência, e aí a gente avalia a possibilidade de reunir, né, esses dois benefícios, fazer uma aposentadoria com tempo parcial no INSS e outra aposentadoria no regime próprio de previdência. E a gente vê que, apesar dos benefícios serem maiores quando a gente avalia individualmente, se usar todo o tempo no INSS,
aposentadoria maior do que utilizando só o tempo do INSS no INSS. Se a gente usar todo o tempo trabalhado no regime próprio, o benefício é maior do que utilizando parte do regime próprio no regime próprio para aposentadoria. Mas se a gente somar esses dois benefícios, ele vai ser melhor do que optar por um ou outro. Então, nesse caso aqui, a gente consegue aproveitar melhor o tempo de contribuição que ele teve, porque afinal ele trabalhou em 2 lugares, fez 2 contribuições, né? E ele pode receber essas 2 aposentadorias. A gente consegue aproveitar melhor esse tempo também, porque o INSS hoje está limitado ao teto. Muitos casos de aposentadoria de regime próprio, não há vinculação, limitação do teto. Então, uma vez que ele leva todo esse tempo que ele tem de recolhimento do regime próprio para o INSS, ele vai perder toda essa contribuição que foi feita acima do teto da Previdência. E assim a gente consegue, né, driblar ali a diminuição, a redução do valor do benefício. O mesmo vai acontecer se ele levar o tempo do INSS para o regime próprio. Então, o tempo do INSS, por vários períodos ali, ele foi contribuído no salário mínimo, porque ele só queria garantir aquela contribuição. E aí, quando você leva o salário mínimo lá para o regime próprio de previdência, você acaba reduzindo a sua média. Ao invés de favorecer, você acaba prejudicando o valor da aposentadoria. Então, é bem importante fazer essa análise individual, verificar se você pode fazer essas 2 aposentadorias, ou se é o caso de você avaliar tempo especial, se é o caso de incluir tempo rural, colocar todas as especificidades do caso ali no papel e avaliar todas as possibilidades de aposentadoria para que você claramente escolha pro que faz mais sentido para você. Nem sempre, né, a gente vai ter a mesma ideia. Algumas pessoas vão optar por escolher um ou outro benefício, porque pode adiantar 1 ano, 2 da aposentadoria. Em outros casos, ela vai escolher segurar um pouquinho mais ali o tempo de contribuição e futuramente ter um benefício melhor. Então, agora, na questão tributária, eu passo a palavra. Bom, gente, antes de falar da questão tributária, eu preciso dizer que é encantador ver a Stephanie dominando a área desta forma e lembrar dela, estagiária, chegando no escritório em 2017. Realmente é uma felicidade muito grande. E quanto aos impactos tributários, o que eu escuto muita gente falando a respeito do pagamento do imposto de renda, o que causa ódio, assim, terror e raiva quando a gente paga o imposto de renda, e a frase que eu sempre escuto é que a gente paga para nada, a gente não vê o investimento do imposto de renda. E a frase que eu sempre escuto é exatamente assim: o problema não é pagar, o problema é não ver o resultado disso. Então, parto desse princípio, tá? Quando a gente pensa em usar previdência privada, contribuições como uma atividade secundária, convênio médico e qualquer outra coisa que a gente possa colocar no imposto de renda e que seja dedutível, não significa que vai diminuir o valor gasto. Significa que vai diminuir o valor do IR, mas não vai diminuir o gasto mensal. Mas esse problema de pagar o imposto de renda vai ser reduzido, tá? Eu não trouxe os programas do IR porque eu não quis me arriscar a divulgar nenhum dado sensível, tá? Então eu vou contando e vocês querendo peguem um papel e caneta e anotem lá, igual no tempo das cavernas, façam suas continhas. O que deduz no imposto de renda é previdência, previdência privada, convênio médico, gastos com educação, gastos com qualquer tipo de curso, escola, isso tudo é dedutível, mas não é 100%. Fica numa alíquota de 10, 15% do valor total do seu IR. Então, do valor total do faturamento, tira ali 10, 12, 15%, e é esse valor que pode ser deduzido pelos gastos com convênio médico, com previdência privada, com contribuições adicionais. Fiz alguns casos que eu vou mostrar para vocês como que isso vai funcionar.
Considerem o seguinte exemplo. Uma pessoa trabalha como CLT, registrado, recebe num salário em torno de 4.500. Anote. Nesse valor de salário, o imposto de renda retido na fonte, ele vai ser de 2.290 a 2.300. E esse valor já é pago direto no valor, direto retido no salário, não tem o que fazer, não dá para reclamar. Se esse trabalhador não fizer nada, só recolher, só trabalhar, pegar o seu holerite, recolher direitinho as contribuições, ele vai ter a possibilidade de ter restituição desse imposto de 370 a 400 reais de restituição. Significa que foram pagos de imposto em torno de 1.800 reais. Uma pessoa que trabalha recebendo um salário de 4.500 vai pagar no ano, de verdade, 1.500 reais de imposto de renda. Isso significa menos do que meio salário mensal, tá? Essa pessoa está nessa faixa que recolhe pouquinho imposto de renda. Se essa pessoa tem um ódio mortal do leão da Receita e quer pagar menos imposto de renda, como é que ela faz? Ela pode investir em previdência privada. Eu usei a simulação da Brasilprev, que é do Banco do Brasil. Se ela investir R$ 500 em previdência privada todo mês, ela vai conseguir uma restituição miseravelmente maior, de 440, 450, quase nada. Se ela investir, além de uma previdência privada, se contratar também um convênio médico, um convênio mediano, assim, um convênio mais simples que custe aí 700, 800 por mês, ela vai conseguir resgatar o valor de 1.770. Então, este trabalhador que já recolheu 2.300 reais de imposto de renda, se ele contratar também uma previdência privada, que pode ser resgatada ao final da vida e que pode ser resgatada muito bem depois de 30 anos, com um rendimento muito melhor do que do INSS. Se contratar também um convênio médico, um convênio bom, razoável, assim, com valor considerável para quem recebe um salário de 4.500, vai ter pago de imposto de renda em torno de R$ 500 no ano inteiro. Atende, supre a necessidade de reduzir o imposto pago. Isso é muito possível. Claro que vai aumentar o gasto mensal desta pessoa, do meu exemplo. Se você anotou aí os números que eu disse, você percebeu que aumentou o gasto com previdência privada, aumentou o gasto com convênio médico. Em contrapartida, pode ter melhorado a qualidade de vida porque tem um convênio médico que tem um atendimento mais rápido do que o SUS. Em contrapartida, 30 anos depois, esta pessoa tem uma previdência privada que ela pode resgatar. E esse valor de R$ 500 numa previdência privada durante 30 anos vai gerar um montante estimado hoje em torno de 350 mil, que pode ter uma renda mensal de segura, com certeza, de 2.800, que pode chegar até 3,5 por mês. Então é um bom investimento para quem precisa dar vazão ao seu ódio pela Receita Federal. Não significa que vai gastar menos, significa que vai pagar menos imposto e vai usar o valor pago a título de imposto de renda para investir na própria vida. É interessante pensar a respeito e incluir essas possibilidades de pagamentos dedutíveis na hora de fazer o planejamento previdenciário. Você vai planejar a aposentadoria pelo INSS ou pelo regime privado ou pelo regime próprio, e você vai planejar também uma previdência privada, lembrando de considerar se o plano é VGBL, PGBL, porque um desconta e o outro não desconta. E fica fácil de lembrar assim, aquele plano que é isento de imposto de renda ao final, que o assessor de investimento ou o gerente do banco diz esse é melhor porque ele não vai descontar no final, esse plano também não é dedutível do imposto de renda. Então, se você contratar este plano de previdência privada que não tem incidência de imposto de renda ao final, ele não serve para nada para reduzir imposto de renda. O plano que
desconta sim imposto de renda ao final, na hora de sacar. Esse você pode usar essa contribuição para deduzir do seu imposto de renda durante todo o período de contribuição. E é justamente por conta dessa dedução que ele rende um pouquinho mais no final na hora do saque, lá ao final dos 30 anos, tá? Eu fiz alguns outros exemplos. Vamos pensar em alguém que recebe um salário maior, que recebe um salário de 10 mil reais e que é CLT, que é raridade. Mas consideremos um exemplo hipotético. Esta pessoa recolhe mensalmente R$ 1.600 só de imposto de renda retido na fonte, o que dá quase 20 mil no ano. Imaginem o ódio de quem paga 20 mil de imposto de renda. É muito grande. Aí o que fazer com esse valor? Pode ser investido. Eu selecionei essas duas coisas, convênio e previdência privada, por quê? O convênio médico dá um retorno imediato no atendimento, na saúde e na qualidade de vida. E a previdência privada dá um retorno quase que total, só vai depender das alíquotas de rendimento, mas você resgata o dinheiro, o principal. O dinheiro é totalmente resgatável. Então, são investimentos, são pagamentos dedutíveis do imposto de renda que não significam um gasto a mais real, né? No mês vai ser um gasto a mais, mas isso pode ser resgatado depois de alguma forma, ou em serviço ou em dinheiro, na hora que for sacar o plano de previdência privada. Lembrando que previdência privada pode ser resgatado antes do final. Você pode contratar um plano de previdência privada que em 10 anos, que em 5 anos, em 15 anos, em 20 anos, você resgate o montante e não precisa ficar esperando a idade da aposentadoria. Uma possibilidade que eu achei muito interessante é a contratação de um plano de previdência privada para filhos menores, porque daí a dedução é dobrada, né? As pessoas que têm filhos menores já têm a possibilidade de deduzir do imposto de renda o desconto pela criança, e aí você recolhe um plano de previdência privada para aquela criaturinha da sua vida, e por 10 anos, por 15 anos, a hora que a pecinha completar 18, 20 anos, já tem o dinheiro da faculdade. E você aproveitou todo esse investimento para deduzir do seu imposto de renda. Então, pelo menos alguma coisa, né, O retorno é serve, mais rápido. além de dar gasto para gente. Então, isso é uma possibilidade. Gente, eu adoro as crianças. Aqui no escritório tem até espaço para as crianças, mas que eles dão gasto, dão. Né? Então, se a gente tiver a chance de deduzir um pouquinho mais do imposto de renda, vai funcionar bem, tá? Então, vamos lá. Essa pessoa recebe 10 mil reais por mês. Ela paga 20 mil de IR. 2 meses da vida dela de trabalho são para pagar o imposto. Aí, o que fazer nesses casos? Bom, conto spoilers para vocês. O Carlos está morrendo de rir das minhas comédias Coitado. trágicas sobre o imposto de renda, mas é verdade, fazer o quê? Parece filme brasileiro. Aí, se esta pessoa pagar 24 mil de convênio, é um convênio de 2 mil por mês, é um senhor de um convênio ótimo, né? Muito bom, com vários serviços e tudo mais. Se ela pagar 6 mil de previdência privada, 500 reais por mês é a mesma previdência anterior. Esta pessoa consegue reduzir o gasto, o custo, né, do imposto de renda de 20 mil por ano para 5 mil. Muito vantajoso. Muito vantajoso. E se tiver um ou dois dependentes que possa incluir nesse convênio, já valeu a pena. Uhum. Então, para quem recebe 10 mil como CLT, vale a pena contratar um bom convênio, investir na sua saúde, ter uma previdência privada, nem que seja só para criancinha, porque aí quando completar 20 anos acaba, resgata, faculdade paga, tudo resolvido e ainda aproveitou para deduzir tudo todos esses anos, e esta pessoa diminui o seu estresse, o seu ódio, pagando um pouco menos do IR que já é descontado na fonte. O que vai acontecer na prática é que o IR vai continuar sendo debitado do valor do lerite normalmente,
mas na hora de fazer a declaração, vai ter uma restituição maior. É isso que vai acontecer. E aí aproveita a restituição daquele ano para investir nas mesmas coisas. No convênio médico, na previdência privada, já garante o pagamento dos próximos meses, tá? Agora o valor de 30 mil. Imaginem. Não. Ai, não. Aí eu mudei. Imaginem alguém que recebe 30 mil, mas que recebe como profissional liberal e recebe no CPF. Não se sabe se essa pessoa precisa de um contador ou de um psiquiatra. Por quê? O valor de recolhimento do imposto é absurdo. Então, considerando alguém que receba mais de 30 mil por mês ou até 30 mil por mês no seu CPF por opção própria, esta pessoa poderia ter, assim, a brilhante ideia de mudar, de criar uma empresa, de transformar esses rendimentos num CNPJ e poder reduzir a sua carga tributária. Se esta pessoa for como esta que vos fala, que é advogada e não tem opção e precisa receber sucumbência no próprio CPF, então esta pessoa não tem alternativas. Mas vamos lá, a gente pode continuar no exemplo, tá? Consideremos um profissional liberal recebendo 30 mil. Se for como pessoa física, o valor da tributação vai ser enorme e não tem muito o que fazer. Por quê? Por mais que a gente acrescente despesas dedutíveis, esses valores de dedução, eles são limitados, eles conseguem reduzir até 20 mil do imposto de renda e não ultrapassa muito isso. Se em contrapartida, esse contribuinte transformar o seu negócio, a sua profissão, numa empresa e receber como CNPJ e receber como lucros e dividendos, não tem não tem a incidência do imposto de renda ainda. Com a reforma tributária, pode ser que venha a incidir imposto de renda, mas ainda assim continua sendo vantajoso. E essa é uma outra pergunta que eu já respondi esses dias também. Com a reforma tributária, o recebimento de lucros e dividendos, ele pode vir a ser taxado, mas tem um limite e mesmo assim ainda fica menor. Tá? Com a reforma tributária, lucros e dividendos só são taxados acima de 50 mil por empresa. Então, e a alíquota, por enquanto, é de 10%. Então, a alíquota é menor que a do IR, de pessoa física, que é 27,5%. Tem uma taxa de isenção, né? Tem um valor a ser debitado que é de 50 mil, que é isento. Nesse exemplo de 30 mil por mês, alguém que receba lucros e dividendos no mesmo valor de 30 mil, de uma empresa que ele é o próprio sócio, ele pagaria, ao invés de 67 mil de imposto de renda, ele pagaria 30. E se aproveitasse deduções de convênio médico, se aproveitasse deduções de previdência privada, ainda poderia reduzir esse custo do imposto de renda para 21, 22.500. Então, é muito interessante quando o contribuinte tem os seus rendimentos, pensa no seu planejamento, pensa na forma que vai se aposentar e pensa também na forma como vai viver. Aonde vai investir o seu dinheiro? Se o seu dinheiro vai ser investido obrigatoriamente na Receita Federal, porque não há escapatória, ou se o seu dinheiro vai ser investido em alguma outra coisa dedutível que possa trazer mais qualidade de vida para a sua família e para a sua existência. Era isso que tinha para dizer. Stephanie, continua. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente falar da previdência privada, né? Porque parece que é uma coisa que não vale a pena, que só o rico pode fazer. Mas às vezes aquele valor que você está investindo para o INSS, se for melhor realocado, vai te garantir muito mais retorno na frente. Olha, Stephanie, previdência privada, se você pensar nos vários contratos possíveis, Uhum. eu sempre recomendo Caixa e Banco do Brasil, porque não Sim, fale, né? São bancos são os mais públicos, seguros. não vão abrir falência, então é um pouco mais seguro. Mas dá para pensar em previdência privada a partir de 100, R$ 150 por mês. Sim.
E não é inacessível. Uhum. E não é uma coisa difícil de fazer, e não é uma coisa que deva ser reservada só às elites, às pessoas com muito dinheiro. Pelo contrário, gente, quem tem pouco dinheiro tem que planejar melhor, porque Hum. tem pouco, O não recurso é está menor. sobrando, tem que ter muito planejamento. Então, nós vimos numa palestra no ano passado que o planejamento previdenciário era para gente de muito dinheiro. Eu penso exatamente o contrário. Planejamento é para quem não tem, porque com o planejamento a gente consegue fazer dar, certo? Então, vamos Sim. fazer planejamento, mesmo que o salário seja pequeno. Quanto mais planejamento tiver, melhor utilizado ele vai ser. Você falou do exemplo da moça, da cliente que mora no exterior, e eu Aham. anotei aqui para comentar. Essa segurada que mora no exterior, que vai fazer recolhimentos de INSS aqui, o que ela vai fazer com esse dinheiro? Daí, as pessoas pessimistas de plantão já vão dizer que se ela se aposentar aqui no Brasil, vai ter IOF, vai ter não sei o quê, vai ter todos esses Is aí, e não vai consumir todo o dinheiro na conversão. Então, não, não vai consumir todo o dinheiro na conversão. Não é assim tão terrível a conversão do imposto. Esta segurada que mora no exterior, que recolhe também aqui no Brasil, ela pode transferir o tempo de contribuição dela para lá, tem acordos bilaterais com vários países, mas ela também pode recolher aqui no Brasil o suficiente para se aposentar. A hora que conseguir se aposentar, começar a receber aposentadoria aqui no Brasil. Ela pode manter domicílio fiscal aqui no Brasil, ela pode ter uma conta bancária aqui no Brasil que receba essa aposentadoria. Se ela estiver ainda trabalhando no exterior e não precisar desses rendimentos, ela pode programar essa conta bancária para fazer investimentos programáveis e contínuos. E esse valor, ela não precisa transferir para lugar nenhum, ela pode gastar esse dinheiro quando vier ao Brasil. Nas férias. É, porque aí cada valor recebido você tem, você faz a declaração, você informa, você recebe tudo direitinho, não sonega nenhum imposto, claro que não, mas em cada país. Desses valores recebidos aqui, da aposentadoria recebida no Brasil, fica numa conta do Brasil, faz a declaração no Brasil e gasta quando vier ao Brasil. Os valores recebidos fora do Brasil fica numa conta fora do Brasil, declara lá onde mora e gasta lá mesmo enquanto está por lá. E dessa forma não paga a tributação de mandar dinheiro de um país para o outro. E aí não tem essa bitributação, que é o fantasma que assola os moradores brasileiros fora do Brasil. Então, tem maneiras e maneiras de aproveitar melhor a legislação tributária e que a gente poderia fazer muitas coisas interessantes. É isso. Obrigada. Serão seus quadrinhos ainda. Uhum, Então, aqui para concluir, né, o que que vai incluir esse serviço do planejamento previdenciário? A base de tudo vai ser o levantamento de todos os vínculos de contribuição desse segurado, todos os salários que ele já tem, que isso vai ser a base para a gente saber qual que é a possibilidade dele de aposentadoria para o futuro. Essa semana eu atendi um caso de um pai preocupado com a aposentadoria do filho de 14 anos. uhum, Então a gente tem uma ideia, né, de que a aposentadoria ela não vai mais existir, de que não vai mais ser possível. Mas ainda assim, ainda hoje a gente tem alternativas. Nesse caso era uma aposentadoria da pessoa com deficiência que não foi atingida, né, pela reforma da Previdência. Então ainda é um caso que vale a pena ser estudado, que vale a pena ser avaliado e tanto para o coração do pai, que com uhum. certeza vai ficar em paz, garantindo alguma possibilidade para o filho no futuro, né? E principalmente para esse filho que vai ter ali uma base para ele se estruturar futuramente. Então, não é só quem está próximo de se aposentar que pode usufruir disso. Quem já tem tempo de contribuição vai ser todo calculado com base nisso, mas quem não tem pode fazer ali todo o seu futuro de acordo com o que a gente tem hoje, né? Então, além de avaliar tudo que a gente tem de fato no INSS, a gente precisa principalmente identificar as lacunas, né? O que a gente pode corrigir. Então, o sistema do INSS atualmente ele é todo digital, até os novos contratos de trabalho de ação
todos na carteira digital, então já fica tudo vinculado no único sistema. Mas os registros anteriores, muitas vezes eles estão só na carteira de trabalho física. Então isso pode ser corrigido, isso vai ser apontado, vai ser identificado no planejamento previdenciário. Algumas falhas de salário de contribuição também são muito comuns de não estarem registradas corretamente no sistema do INSS, e a gente consegue identificar isso e já apontar no planejamento para que na hora da aposentadoria essa correção já tenha sido feita, né? Além disso, a gente avalia também se esse segurado trabalhou em meio rural e ele pode acrescentar esse tempo, se ele é portador de deficiência e pode ser enquadrado numa regra melhor de aposentadoria, PCD, se ele tem tempo especial. Então, a gente tem a mudança da legislação a partir de 2019, mas a maioria das pessoas que estão para se aposentar agora trabalharam antes disso. E esse tempo todo que foi trabalhado pode ser acrescentado ali, né, o reconhecimento do tempo especial, do tempo rural, e vai melhorar o benefício dessa pessoa. Muitas vezes vai até adiantar uma aposentadoria. A gente precisa avaliar sempre caso a caso. E a gente precisa, principalmente, né, simular as diferentes possibilidades de aposentadoria. Então, a gente tem, além das regras de transição e da regra geral, que é a aposentadoria por idade, a gente tem outras possibilidades. Então, direito adquirido, às vezes a pessoa ainda não se aposentou, né? Mas tem direito de se aposentar antes da reforma, que foi em novembro de 2019. Então, tem casos ainda, depois de 5 anos e meio, que a pessoa poderia estar aposentada e não estava. Então, a gente consegue identificar tudo isso através da avaliação de todos esses documentos, e nos casos que a gente consegue identificar um benefício que já é possível, o planejamento vem para identificar qual que é a melhor possibilidade, o melhor salário, corrigir tudo e incluir para garantir que seja de fato considerado tudo pelo INSS e ele tenha tudo que ele tem direito. E no caso que não tem ainda o tempo de contribuição, a gente consegue simular quais são as possibilidades futuras, o que, que pode ser acrescido, qual que é a contribuição que precisa ser corrigida, o que, que pode acrescentar para ter um melhor benefício futuro. Deixa eu ver aqui. E aí eu até fiz um quadro aqui das dúvidas mais frequentes, né? E aí a gente sempre tem uma dúvida aqui se o tempo rural especial ainda pode ser acrescentado, se ainda pode ser utilizado na aposentadoria, e ainda pode. A gente teve bastante mudança com a reforma da Previdência. O tempo rural, desde 1991, ele não é considerado mais para aposentadoria por tempo de contribuição, mas a gente ainda tem aposentadoria rural, ainda existe o segurado rural, então ainda pode ser considerado, sim. O tempo especial, ele pode ser utilizado, o tempo atual, para uma aposentadoria especial, que ficou um pouco mais difícil depois da reforma, mas ainda existe. E em alguns casos ela ainda é mais vantajosa do que a aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. E a gente consegue verificar tudo isso no planejamento através dos documentos que a gente vai ter, a avaliação do cargo que a pessoa exercia, qual era a função, se ela estava exposto a algum agente de risco. E nessa busca do planejamento previdenciário, a gente já pode fazer as solicitações de todos os PPPs, verificar toda a documentação das empresas e corrigir tudo que é necessário para futuramente ser utilizado numa aposentadoria. A segunda pergunta aqui é da contribuição do MEI. Todo mundo tem essa ideia, né, de que o MEI está poupando muita coisa. E o MEI, de fato, ele tem uma contribuição bastante reduzida, 5% do valor do salário mínimo, que é descontado direto na guia do recolhimento do MEI, mas ele é bastante limitado. Então, ele vai te garantir só realmente um benefício de um salário mínimo e ele só vai te dar direito à aposentadoria por idade. Não existe a opção de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, no caso do MEI, o planejamento ele vem para trazer a possibilidade de complementar essa contribuição mínima que é feita e, em muitos casos, melhorar o valor da aposentadoria, melhorar o valor do benefício, e a gente consegue, né, reduzir impostos, reduzir o valor do imposto de renda, e muitas vezes vale a pena fazer essa mudança, até desqualificar o MEI e abrir uma empresa, realmente formalizar toda a função, toda a atividade, garantindo uma estabilidade maior na aposentadoria e também na questão tributária. E aí, por fim, né, ainda compensa investir na Previdência Social? A Previdência Social,
ela tem realmente muita mudança depois de 2019. A reforma ela trouxe bastante alteração, mas essa ideia de uma aposentadoria por idade é uma ideia que já existe em muitos países, já é uma regra comum, né? E uma vez que a nossa expectativa de vida ela tem aumentado, a previdência ela também precisa sofrer alguma alteração para se adaptar. Afinal, quem não tem, né, um avô que se aposentou com 45, 50 anos de Uhum. idade, está recebendo aposentadoria até hoje. Então, as pessoas tinham mais tempo aposentadas do que de fato contribuindo. Então, precisa ter um retorno também para manter essa previdência funcionando. Então, por isso são feitos tantos ajustes, por isso tem sido feito, né, tantos ajustes, mas a gente tem a ideia de que essas grandes mudanças, elas acontecem de muitos e muitos anos. A última grande mudança antes da reforma de 2019 foi de 99. Então a gente tem 20 anos aí para uma outra alteração de bastante significância na Previdência. Então, a Previdência em si, ela é um órgão que vai garantir ali a sua aposentadoria. Então é importante você saber quanto você está investindo para saber quanto vai ser o retorno, para no final não ter aquela decepção também, né? Achar que todo o seu dinheiro, todo o seu investimento foi jogado fora e que você não vai receber nada no final. Você sabendo quanto está investindo, quanto tem para receber, você já tem essa ideia mais estabilizada e consegue fazer essa contribuição sem tanto sofrimento, sem ter essa ideia de que está sendo prejudicado. Então, eu acredito que vale a pena sim, é o órgão que a gente tem mais certo de aposentadoria, apesar dos bancos públicos Uhum. oferecerem, né, também toda essa estabilidade, a Previdência Social, ela acaba sendo ainda o mais seguro. Então, acredito que seja isso. Eu agradeço a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, a gente sempre fica disponível. Temos o nosso WhatsApp, o site, o Instagram com bastante novidade também. Então, para quem tiver alguma dúvida, pode nos encaminhar. Muito obrigada. Até mais. Obrigada.